O caderno de Elisa. Capítulo 1. O funeral e o caderno. A chuva começou antes do cortejo e terminou exatamente no momento em que a primeira pá de terra tocou o caixão. Era como se o céu tivesse guardado um último gesto de respeito por Elisa, aquela mulher de voz baixa e olhar firme que sempre dizia que o tempo era um animal domesticável, desde que se escrevesse sobre ele. O cheiro de terra molhada misturava-se ao das flores encharcadas, e Clara observava tudo debaixo de um guarda-chuva que não conseguia proteger o suficiente. Ao seu lado, a mãe, Irene, chorava com discrição, apertando o lenço contra o rosto, enquanto o resto da família mantinha o mesmo semblante rígido de quem chora mais por obrigação do que por amor. Elisa era dessas pessoas que deixavam saudade e incômodo em medidas iguais. Aos 79 anos, morrera dormindo, sem aviso, sem drama. Uma morte silenciosa, mas cheia de ecos. Deixará uma casa grande, uma biblioteca que cheirava após sabedoria antiga, e uma porção de cadernos guardados em caixas de madeira, como se fossem organismos vivos. Desde menina, Clara ouvirá dizer que a avó escrevia sobre tudo, as estações, as pequenas tragédias da família, as dores que ninguém queria comentar. E que, de algum modo estranho, tudo que Elisa escrevia parecia acontecer. Era uma superstição que Irene odiava e que Clara, criança curiosa, adorava ouvir. A vovó escreve o futuro, diziam os primos, meio em brincadeira, meio em respeito. Ela só escreve o que o tempo ainda não percebeu. Quando o caixão foi baixado, o vento soprou com força, derrubando algumas coroas de flores. Clara olhou para o céu nublado e teve a impressão de ver as nuvens se moverem rápido demais, como se o tempo tivesse pressa em continuar sem ela. Elisa sempre falava que a pressa é a maneira do tempo confessar que está com medo. E agora, diante daquele buraco, Clara entendeu o que a avó queria dizer: o tempo não tem medo de acabar, mas de ser lembrado. No fim do funeral, o advogado da família, um homem magro, de voz metálica e jeito de quem se esconde atrás dos papéis, chamou Irene e Clara de lado. Dona Elisa deixou algo específico para a senhorita, disse, olhando diretamente para Clara. Pediu que eu entregasse pessoalmente. Do bolso do paletó, retirou um pequeno embrulho envolto em tecido vermelho bordado com linhas douradas. Era bonito, antigo, e trazia um laço simples. Junto, um bilhete em papel amarelado, com a caligrafia inconfundível da avó, para Clara. Só leia quando a casa dormir. O coração dela bateu de um jeito que não batia há tempos. O que é isso? Perguntou Irene, tentando olhar. O advogado respondeu. Ela pediu que fosse entregue apenas à neta. Disse que era um caderno. O último. Irene franziu o rosto, desaprovando. Essas manias dela, murmurou, mas Clara já não a ouvia. Guardou o embrulho junto ao peito, sentindo um peso familiar, como se aquilo tivesse esperado a vida inteira para estar ali, em suas mãos. Naquela noite, a casa estava cheia de vozes, talheres batendo, lembranças trocadas. A morte, nas famílias grandes, sempre vem acompanhada de comida e ressentimento. Irene recebia os parentes com a polidez de quem desempenha um papel, enquanto Clara permanecia distante, observando a todos como se olhasse uma peça de teatro. Os rostos, as palavras, os gestos, tudo parecia exageradamente ensaiado. Sua avó vivia para essas pessoas, disse o tio Augusto, enchendo o copo de uísque. Mas nenhuma delas sabia o que ela escrevia. O comentário ficou no ar como uma confissão velada. Ninguém respondeu. Mais tarde, quando a casa silenciou e as vozes se recolheram, Clara subiu para o quarto de hóspedes, o mesmo em que dormia nas férias de infância, com o cheiro de lavanda e o som dos galhos batendo na janela. Colocou o embrulho sobre a cama e hesitou. O bilhete era claro. Só leia quando a casa dormir. E a casa, enfim, dormia. Desfez o laço com cuidado.
Dentro, um caderno de capa de couro escuro, gasto, mas intacto. As bordas estavam queimadas de leve, como se o tempo tivesse tentado apagá-lo e desistido. No canto inferior da capa, em letras douradas, Ed. Clara passou os dedos sobre as iniciais. Elisa Duarte. A letra dourada refletiu a luz do abajur, e ela sentiu um arrepio leve. Abriu a primeira página. A caligrafia da avó estava ali, nítida, elegante. A data, no topo, chamou sua atenção, 15 de abril de 2024. 3 dias à frente do calendário. A mão dela parou. Aquilo devia ser um erro, mas Elisa nunca errava datas. Continuou a ler. Na noite de domingo, às 20h43, durante o jantar, Augusto deixará cair o copo da mão direita. O som do vidro quebrando será o sinal. Ele levará a mão ao peito, tentará respirar, e não conseguirá. Irene gritará o nome dele 2 vezes, e ninguém terá tempo de chamar ajuda. O jantar acabará antes da sobremesa. Clara estará na cabeceira, e será a única que perceberá que o relógio da parede parou exatamente nesse instante. Clara leu 3 vezes. O sangue gelou. Fechou o caderno e ficou parada, encarando nada. Domingo, pensou. Hoje é quinta. Tentou rir, mas o som saiu estranho. A avó devia ter escrito aquilo há muito tempo, e por algum motivo colocará uma data futura, talvez por hábito, talvez por poesia. Elisa gostava de teatralizar a vida. Era possível. Devia ser. Mas as palavras pareciam novas demais. A tinta, fresca. Tocou o papel, seco, mais vívido. E o cheiro, não era mofo de arquivo antigo, era o cheiro de tinta recente, aquele aroma metálico e doce que fica nos dedos depois de escrever com caneta tinteiro. Guardou o caderno dentro da mala e tentou dormir, mas o sono não veio. Nos dias seguintes, tentou esquecer. O trabalho, as tarefas, a rotina forçada da cidade. Mas o domingo chegou rápido, e o jantar de família também. Irene insistiu em reunir todos, como Elisa gostaria. O salão de jantar estava iluminado, e o velho relógio da parede, o mesmo que aparecia no caderno, marcava as horas com um tic-tac regular. O tio Augusto, o mais falante, ria alto, gesticulando com a mão direita, exatamente como sempre fazia. Clara, na cabeceira, sentia um desconforto estranho, uma antecipação que beirava o pânico. Tentava afastar a ideia absurda de que aquilo pudesse acontecer. Até que aconteceu. Foi rápido. O som do copo caindo, o vidro estilhaçando no chão. Augusto levou a mão ao peito, o rosto contorcido, os olhos arregalados. Irene gritou o nome dele 2 vezes, como estava escrito. Augusto! Augusto! Ninguém se moveu a tempo. O relógio na parede, no momento exato em que o corpo tombou, parou. 20h43. O grito de Irene ecoou pela casa. Clara sentiu o ar sumir dos pulmões. O tempo pareceu congelar, e dentro dela algo se rompeu, a linha tênue entre o real e o impossível. Todos correram, chamaram socorro, mas o destino já estava cumprido. No caos, ela se levantou, olhou o relógio imóvel e pensou, a avó escreveu isso. Mais tarde, sozinha no quarto, abriu o caderno novamente. A página seguinte agora tinha outra data, 17 de abril de 2024. Abaixo, uma nova frase surgira onde antes havia apenas espaço em branco. Os mortos não se calam na casa dos vivos. E quem lê, escreve junto. O coração de Clara disparou. Aquilo não estava lá antes. Ela juraria. Encostou a mão sobre o papel, frio, pulsante. A letra era igual à da avó. A mesma inclinação,
a mesma leveza, mas o traço parecia mais recente, como se tivesse sido escrito há minutos. Fechou o caderno de um golpe, o som seco cortando o ar. Pela primeira vez desde o funeral, ela teve medo. Um medo antigo, que parecia vir de antes do nascimento, desses que não têm explicação nem remédio. Na janela, o vento soprou forte, e a luz piscou. O relógio da parede voltou a andar sozinho, mas os ponteiros giravam ao contrário. Clara entendeu que o tempo, na casa de Elisa, nunca seguirá em linha reta. E que o caderno, agora, tinha voltado para quem devia continuar escrevendo. Capítulo 2 – As palavras que se cumpriram. Durante os dias que se seguiram à morte de Augusto, a casa ficou coberta por um silêncio que não parecia humano. Era um tipo de silêncio que se mexia, que respirava, que estalava à noite como madeira viva. Clara começou a perceber o som de passos onde não havia ninguém, portas que se abriam devagar, o leve arranhar de caneta vindo do quarto de Elisa. A mãe dizia que era impressão. Mas Clara sabia, a casa escrevia. O caderno, guardado na gaveta da escrivaninha, parecia pulsar quando ela passava por perto, como se chamasse seu nome sem som. No começo, ela tentou ignorar. Queria acreditar que o que acontecerá com o tio fora coincidência, uma daquelas ironias mórbidas que o destino gosta de fabricar para testar a fé dos descrentes. Mas as coincidências começaram a se repetir. A xícara que ela derrubou exatamente na hora descrita em uma nota deixada no caderno. O retrato da família que caiu da parede no mesmo instante em que a página seguinte previa, algo se parte, e ninguém entende por quê. O medo começou a crescer dentro dela como uma erva daninha silenciosa. Numa noite chuvosa, Clara finalmente cedeu à curiosidade. Acendeu a luz fraca do abajur, tirou o caderno da gaveta e o colocou sobre o colo. As páginas respiravam umidade. O cheiro era o mesmo de antes, tinta, pó, tempo. Abriu na última anotação e percebeu que uma nova linha havia surgido no rodapé. Quem tenta mudar o que lê, apenas escreve o que estava escrito. Ela fechou os olhos, respirou fundo e murmurou, não é possível. Como se dizer em voz alta pudesse negar a realidade. No dia seguinte, algo ainda mais inquietante aconteceu. No café da manhã, Irene comentou casualmente, sabe o que é curioso? Ontem à noite, sonhei com a mamãe. Ela me disse que o tempo anda cansado. Clara travou o garfo no ar. Elisa sempre dizia essa frase. O tempo anda cansado. Era quase um lema. E, por alguma razão, o jeito como Irene repetiu aquelas palavras fez o chão parecer menos firme. Clara quis contar o que estava acontecendo, mas se conteve. A mãe sempre reagira com ironia às manias da avó. Dizer agora que o caderno estava escrevendo sozinho seria apenas mais uma prova, para Irene, de que a filha herdara as mesmas fantasias. Naquela tarde, Clara decidiu testar o impossível. Escreveu num pedaço de papel comum, hoje chove. Dobrou o bilhete e o colocou dentro do caderno, entre as páginas. O céu, que estava claro, se encobriu em minutos. O primeiro trovão caiu antes mesmo que ela tivesse tempo de sentir medo. O som das gotas contra o vidro era ensurdecedor. Clara abriu o caderno novamente e o bilhete havia desaparecido. No lugar, a mesma frase estava agora escrita na caligrafia de Elisa, como se ela tivesse copiado o pensamento da neta, hoje chove. Clara recuou, o corpo arrepiado. Não era mais coincidência. Havia algo que se movia entre as páginas, algo que respondia. Naquela noite, sonhou com a avó pela primeira vez. Elisa estava sentada à beira da cama, sorrindo do mesmo modo que sorria quando queria disfarçar uma bronca. Você não devia mexer no que já está escrito, dizia, com a voz calma e distante. Escrever é mexer no sangue, Clara. Ao acordar, o quarto tinha cheiro de lavanda,
O mesmo perfume que Elisa usava. Os dias passaram e a relação entre Clara e o caderno se tornou um segredo, um vício. Passava horas lendo e relendo cada página, procurando significados ocultos. Algumas previsões pareciam triviais: a lâmpada do corredor queimará às 19 horas, a vizinha perderá o anel no jardim. Outras eram profundas, quase íntimas. Irene guarda uma fotografia que nunca mostrou a ninguém. Há um homem que visita a casa quando todos dormem. Clara começou a seguir essas pistas, como quem segue um rastro. No quarto da mãe, dentro de uma caixa de costura, encontrou uma fotografia antiga, Elisa, jovem, com um homem desconhecido. O olhar entre eles era próximo demais para ser casual. Atrás da foto, uma data, 1963. Irene entrou no quarto sem bater, e a expressão de pânico ao ver a foto nas mãos da filha denunciou tudo. "Onde achou isso?" perguntou, arrancando o retrato. "No caderno." "Que caderno?" "O da vovó." "Já disse para não mexer nessas coisas." Clara sentiu a raiva crescer. Por que ela escreveria sobre isso? Quem é esse homem, mãe? Irene se calou por um instante. Ninguém. Um amigo antigo. Um amigo que olhava para ela assim? Você não entende, Clara. Há coisas que precisam ficar no passado. Mas o passado não ficava. O passado, naquela casa, se comportava como um hóspede que nunca vai embora. Na noite seguinte, Clara encontrou outra anotação, ainda mais perturbadora. Quem lê demais começa a aparecer nas páginas dos outros. E, logo abaixo, seu próprio nome. A frase descrevia uma cena que ainda não acontecerá. Clara derrubará o copo de vinho. O líquido formará uma mancha em forma de coração sobre a toalha branca. Irene chorará. O jantar ainda nem existia. Mas 2 dias depois, durante uma refeição silenciosa entre mãe e filha, o gesto se repetiu com precisão. O copo escorregou da mão de Clara, o vinho se espalhou pela toalha, desenhando um coração imperfeito. Irene olhou para a mancha e, de repente, começou a chorar. Não era um choro comum, era um choro de exaustão, de quem reconhece um fantasma. Clara ficou paralisada. A mãe cobriu o rosto com as mãos. Eu sonhei com isso, disse, entre soluços. Sonhei exatamente assim. E foi nesse instante que Clara percebeu que o caderno não era apenas um objeto, era um contágio. As palavras se espalhavam como uma doença, infiltrando-se em sonhos, lembranças, gestos. Elisa havia criado algo que ultrapassava a escrita. Um registro vivo, uma ponte entre tempos. No quarto, Clara começou a folhear desesperadamente as páginas. E então viu. No final do caderno, havia uma nova entrada, datada do dia seguinte. Não lembrava de ter visto antes. O texto era curto, mas devastador. A verdade sobre o nascimento de Clara será dita quando o relógio da sala parar. Ela olhou para o relógio de parede, aquele mesmo que havia parado na noite da morte de Augusto. Voltava a funcionar desde então, marcando as horas com uma regularidade quase zombeteira. Cada tic-tac era uma contagem regressiva. Passou o resto do dia observando o ponteiro se mover. Quando deu meia-noite, ouviu o estalo seco, o relógio parou. No mesmo instante, a voz da mãe ecoou do andar de baixo. Clara! Correu escada abaixo. Irene estava parada diante da lareira apagada, com a fotografia de Elisa nas mãos. As chamas do passado pareciam acesas nos olhos dela. Você quer saber quem é o homem da foto? Perguntou, com uma calma terrível. Pois é o seu pai. O mundo girou. Meu pai? O homem da fotografia. Não o que você conheceu. Não o que te registrou. Clara sentiu as pernas cederem.
Mas ele morreu antes de você nascer. Sua avó achou melhor te poupar. O caderno escorregou das mãos dela, caindo no chão com um som seco. As páginas se abriram sozinhas, revelando uma nova anotação, escrita ali, naquele exato momento, diante das duas. O que é revelado nunca volta a dormir. E quem descobre o próprio nome perde o direito ao esquecimento. O ar da casa pareceu rarefeito. Irene tremia, e Clara, sem saber o que fazer, pegou o caderno e correu para o quarto. Lá dentro, o vento batia contra as janelas, o som dos ponteiros quebrados ecoava. A letra de Elisa continuava a se desenhar, palavra por palavra, na página vazia. Amanhã, Clara tentará destruir o caderno. E é assim que tudo recomeça. Ela fechou os olhos, o coração acelerado, e entendeu, talvez pela primeira vez, que a história não era sobre o futuro que a avó previra, mas sobre o destino que a família vinha repetindo, geração após geração. Elisa não escrevia o que ia acontecer. Escrevia o que já estava preso neles. O caderno, agora, não era mais uma herança. Era um espelho. E Clara começava a ver, no reflexo das palavras, o rosto da própria avó sorrindo devagar, como quem diz, você entendeu, enfim. Capítulo 3, o nome que não devia estar lá. Clara acordou antes do sol e, por um instante raro, esqueceu o peso. O corpo ainda não tinha lembrado do caderno, a cabeça ainda não tinha reaberto a ferida da noite anterior. Olhou à janela, viu o céu aceso de um azul pálido, e por alguns segundos pensou que poderia viver como as pessoas que não carregam profecias na mesa de cabeceira. Mas a lembrança veio como vem a maré quando a areia finge que secou. Na beira da cama, o couro escuro da capa brilhava, e o cheiro doce de tinta parecia mais intenso. O caderno a esperava. Não era um objeto, era uma presença. Sentou-se devagar, encostou as plantas dos pés no tapete e percebeu que as mãos já tremiam antes mesmo de tocar o couro. Passou a unha pela borda, como quem testa uma fruta antes de abrir, e pensou no aviso da última linha que lera. Amanhã, ela tentaria destruir o caderno. Amanhã, pensou, é hoje. Desceu as escadas com o caderno junto ao peito, como quem leva um animal arisco que pode morder. A cozinha ainda cheirava a café da noite anterior, e a casa tinha aquela respiração de quem dorme e ao mesmo tempo vigia. Clara acendeu o fogão, tirou uma panela da prateleira, encheu de água. O gesto foi tão prosaico que quase lhe deu coragem. Água fervendo, papel amolecendo, palavras se desfazendo como açúcar, uma receita simples para desfazer um feitiço. O caderno, porém, não era açúcar. Abriu-o na primeira página e o que viu lhe cortou a intenção. No topo, pela primeira vez, havia seu nome. Não o seu nome de casa que só a avó usava quando queria mimos, Clarinha, mas o nome inteiro, Clara Duarte, alinhado, seco, acompanhado de uma data que não era a de ontem, nem a de hoje, nem uma data que ela reconhecesse por festa, aniversário, feriado. Era uma data adiante, exata, um dia do mês seguinte. Debaixo do nome e da data, uma frase de poucas palavras. O corpo de Clara esquece o caminho entre o quarto e a sala. O coração bateu num ritmo estranho, lento e rápido ao mesmo tempo, como se tentasse obedecer a dois maestros. Fechou a tampa da panela. Desligou o fogo. O medo, entendeu então, nunca tem pressa. Quem tem pressa é quem quer se livrar dele. Decidiu que faria do jeito mais antigo, fogo de verdade, na lareira. Empilhou papéis velhos, jornais, cartas sem valor, pedaços de caixa de sapato, e colocou o caderno por cima, aberto, como se quisesse ensinar ao fogo o idioma das letras. Riscar o fósforo lhe tremeu a mão, a chama demorou a pegar, como se hesitasse diante do trabalho. Quando enfim lambeu a borda de couro, um estalo baixo, quase doce, encheu a sala,
e por um instante ela teve a impressão de ouvir dentro do estalo uma palavra curta, um não que não vinha de ninguém presente. Mas o fogo é uma linguagem que não se detém porque alguém protesta. Em poucos segundos a capa escureceu, as páginas se curvaram como folhas de árvore no outono, e o caderno virou o que sempre pareceu estar destinado a ser cinza. Clara assistiu, com uma mistura de alívio e culpa, sem piscar. O cheiro de papel queimado misturou-se ao cheiro antigo da madeira da lareira, e quando o fogo se acalmou, ela mexeu as brasas com a pinça, certificando-se de que nada sobreviviera além de carvão e pó. Lavou as mãos. Sentou. Esperou que o silêncio decidisse seu novo tamanho. A casa, por alguns minutos, pareceu suspirar aliviada. Foi à cozinha preparar café. A xícara estava no armário que desde criança ela abria sem olhar, por hábito antigo. Estendeu a mão, tateando o espaço, e, por um segundo curto e definitivo, não encontrou a prateleira. A mão buscou mais alto, mais baixo, tropeçando no ar como quem procura uma parede onde já não há parede. Riu, sem achar graça. Caminhou até a mesa, pegou o açucareiro, voltou para o armário, abriu de novo, as xícaras estavam ali, exatamente onde sempre estiveram. O gesto seguinte, porém, não encaixou, no caminho entre o armário e a mesa, onde o corpo sempre soube passar sem pensar. Ela esbarrou na quina do aparador e derrubou o açucareiro. O vidro estilhaçou com uma alegria cruel, espalhando cristais pelo chão. Irene apareceu à porta, alarmada pelo barulho. Não disse nada, apenas pegou a vassoura e começou a varrer, devagar. Eu sempre bato aqui, Clara tentou rir, sempre. Não, Irene respondeu, você sempre desvia. Hoje não desviou. A frase ficou como poeira no ar. O corpo de Clara esquece o caminho entre o quarto e a sala. Lembrou da frase e sentiu o estômago encolher. Subiu as escadas de volta ao quarto com a pressa de quem foge e com a curiosidade de quem vai até o fim do penhasco só para ver a vista. Abriu a porta com força. Sobre a cama, repousava o caderno intacto, sem fuligem, sem marcas, com a capa limpa como quem acabou de ser polida. Não houve grito. Às vezes, o susto é tão profundo que não encontra caminho para a garganta. Aproximou-se devagar, pôs 2 dedos na capa, como quem comprova que um animal morto ainda respira, e o objeto não apenas estava vivo, estava morno, um calor de mão que há pouco soltou. Abriu em qualquer página e ali estava, outra vez e outra, seu nome, a data, e um acréscimo que não lera antes, primeira tentativa, fogo. Em troca, uma lembrança pequena. A palavra pequena não era consolo, era aviso. Sentou-se no chão, encostada na base da cama, e só então o choro encontrou caminho. Não chorou pela derrota de ter o caderno de volta, chorou pela primeira memória que, como uma folha com o corte seco, já não estava. Passou o resto da manhã tentando listar a própria vida como quem tenta contar as pratas da casa depois de uma visita que foi doce demais, nome das professoras da escola, primeiros beijos, primeiro emprego, amigos de faculdade, a cor do vestido no dia em que defendeu o TCC, a música que dançou no último aniversário, o número do apartamento onde morou por 1 ano e meio, o nome do cachorro que tiveram quando ela tinha 8 anos, o título do livro que a fez chorar no ônibus. Uma ideia, então, a apunhalou, pegou o celular e abriu as conversas. Havia um buraco ali, um nome feminino, Laura, aparecia em mensagens antigas, fotos em festas, selfies bobas na praia, áudios de riso. O número estava salvo com um coração, e na foto de perfil, 2 mulheres sorrindo com intimidade. Quem é a Laura? Perguntou em voz alta para o vazio, como quem pergunta para um espelho. O telefone registrava a história, o corpo não. O coração acelerou com a violência de quem enxerga, de súbito, um espaço vazio onde antes havia uma sala inteira. Escreveu desculpa.
Quem é você? E apagou antes do envio, envergonhada de perguntar a uma estranha o que só ela deveria saber. Abriu a galeria. Centenas de fotos, vídeos, viagens, e Laura era a costura que aparecia firmando todas as cenas. Um carnaval, uma feira de livros, uma tarde qualquer no sofá com as duas pés sobrepostos. E ela não tinha qualquer lembrança do cheiro desse pescoço, do gosto desse riso, do som dessa voz. A memória pequena que o caderno cobrara não fora pequena, fora íntima. A troca fora de sangue. Desceu atordoada. Irene, na sala, remexia papéis da gaveta da escrivaninha de Elisa como quem procura uma agulha num saco de agulhas. Você está pálida, disse, sem levantar muito os olhos, sente-se. Mãe, começou Clara, você conhece alguma Laura que fosse, procurou a palavra menos perigosa, importante para mim? Irene congelou, a mão parada no ar com um envelope aberto. Importante? Repetiu, como quem testa o tamanho do chão. Você e Laura, mordeu os lábios, vocês terminaram faz quase 2 anos. Eu achei que, como a senhora sabe eu não. A pergunta saiu mais alta do que ela pretendia. Por que eu vi vocês? Irene respirou. E por que você me contou chorando numa noite me pedindo que eu não transformasse isso em sermão? E eu não transformei. Fiz café. A gente chorou juntas. Clara sentiu um golpe seco de ternura por aquela mãe que ela tantas vezes acusara de dureza. E agora eu não lembro, confessou, sem esconder o desespero. Irene largou os papéis e se aproximou com aquela firmeza que só as mães têm quando precisam impedir que a filha caia de um precipício inventado. O que você andou mexendo, Clara? O caderno, sussurrou, eu queimei. E ele voltou. Irene recuou um passo, como se a palavra voltou trouxesse ao ar um bicho que ela preferia que não existisse. Eu falei para você não, mãe, interrompeu. O caderno cobrou uma lembrança. Levou a Laura de mim. Não no mundo, em mim. O rosto de Irene contraiu. Não era incredulidade, era medo antigo, reconhecido. Sobe comigo, disse, breve. Agora. Subiram ao sótão onde Elisa guardava caixas etiquetadas com uma disciplina que beirava a devoção. Irene abriu um baú azul e retirou uma pilha de cadernos, não o caderno, mas cadernos, outros, mais antigos, alguns com capas floridas, outros com couro já corroído, 3 com laços de fita. Sua avó herdou esse vício, essa fé, sei lá o nome, da mãe dela, sua bisavó, que herdou da mãe dela, e assim por diante. Nem todos eram iguais, nem todos tinham o mesmo poder, se é que poder é uma palavra que se usa para coisas que fazem a gente perder gente. Irene falava, conforme falava, ia abrindo, mostrando caligrafias de épocas diferentes, páginas amareladas, pétalas secas entre linhas, bilhetes grampeados, não mexer. A diferença, Clara, é que sua avó escrevia como quem salva, e a mãe dela escrevia como quem condena. Clara regalou os olhos. A bisavó levou o caderno à igreja. O padre disse que era superstição. Ela preferiu a superstição. Disse que queimou. Depois ficou meses com faltas de memória, esquecia o nome dos filhos, confundia datas de aniversário. Irene colocou um caderno de 1942 sobre os outros, virou algumas páginas com cuidado, como quem passa os dedos numa cicatriz. Depois passou. Ou não. O tempo aprende a tampar certas coisas. E Elisa? Ela fez um acordo com o caderno, Irene explicou, sem ironia. Escrevia para que o que tinha que acontecer acontecesse com dignidade, dizia ela, e deixava os segredos onde achava que doíam menos. Eu briguei com ela por anos. Achava que era mania de velha que não sabe enfrentar. Agora eu te vejo assim e penso, talvez fosse só o jeito que ela encontrou de segurar a casa para não desabar.
Irene se calou, fatigada. O que o seu caderno escreveu? Clara hesitou. O meu nome. Uma data. E uma frase sobre eu esquecer o caminho entre o quarto e a sala. Esqueci. Irene fechou os olhos, como quem ouve uma notícia esperada. Isso é o primeiro preço. O corpo desaprende um costume. Quantos preços existem? 3, disse, e o número saiu com a naturalidade de uma receita antiga. O segundo leva alguém do coração. O terceiro leva uma lembrança que sustenta a vida. Clara respirou fundo. Então eu já paguei 2. Irene assentiu com tristeza. E o terceiro? Só se você insistir. A mãe apertou a mão dela. Não insista. Mas a teimosia, às vezes, é só a forma que o desespero encontra para parecer forte. Naquela noite, Clara levou o caderno até a pia do banheiro, abriu a torneira e enfiou o objeto sob a água. A capa escureceu, as folhas sugaram líquido como planta sedenta, e ela apertou, virou, lavou, esmagou, como se pudesse desalojar as letras pela drenagem. Depois, embrulhou em panos, pisou, jogou no fundo do lixo, por cima cascas de fruta, borra de café, coisas que sujam e desencorajam mãos indevidas. Dormiu esgotada. Ao acordar, o caderno estava seco sobre o travesseiro ao lado, tão intocado quanto um animal que nunca saiu do seu lugar. No alto da página, a sentença, segunda tentativa, água. Em troca, um amor. Não foi preciso abrir o celular. O corpo já sabia o que represou ao dormir. A sensação era de metade. Um vazio tinha gosto e cor, o gosto de café com açúcar que alguém adoçava sem perguntar, a cor de uma camisa emprestada no frio no ponto de ônibus. Foi até a agenda e procurou o nome do pai que assinará a sua certidão. As lembranças dele vinham como lâmpadas mal contatadas, acendiam e apagavam, até que o circuito desistisse. As fotos estavam lá, mas a voz, a risada, os domingos de futebol no rádio, os conselhos duplicados no tom de sermão, tudo isso agora parecia fita cassete mastigada. O amor que a água levou foi um amor que sustentava outra coisa, sua origem. Clara sentou no chão, de costas para a cama, e deixou o choro vir uma segunda vez, sem barulho, como quem respeita o luto do que não tem corpo. No fim da tarde, bateu à porta a vizinha mais antiga da rua, Dona Teresa, a mesma que levava pão quando alguém adoece e que parecia saber mais do que o bairro admite. Veio com uma desculpa, devolver um prato, mas ficou à porta com o jeito de quem foi puxada por outra força. Sua avó me fez prometer que, quando chegasse a hora, eu viria, disse, sem cerimônia, depositando o prato na mão de Irene e olhando direto para Clara. Elisa sabia que você seria teimosa. Clara tentou sorrir, fracassou. O caderno, Teresa continuou, não escreve o futuro. Ele resgata a parte do passado que a família enterrou viva e usa isso como régua. Ele não é bruxo, é contábil. Cobra o que ficou faltando. E se eu parar de ler? Parar de ler não apaga a frase. E se eu escrever? Se você escrever por cima, ele atende, Teresa disse, e o verbo atende soa estranho e justo, mas cobra 3 vezes. Já paguei 2. Então falta a última. Qual é? A lembrança que segura sua casa por dentro. Elisa escreveu isso para mim quando quis queimar, quem tenta apagar o que lembra, apaga quem é. Sua avó voltou do fogo esquecendo uma coisa que doía todo dia, o nome da própria mãe. E nunca mais recuperou. A velha suspirou. Você pode escolher, Clara. Ou aceita o que vem, ou escreve e paga. E se eu escrever outra coisa, um desfecho que me poupe? O caderno vai aceitar. O tempo vai ajustar. As pessoas vão sumir em silêncios muito educados.
Você chamará isso de destino. E viverá com uma prateleira a menos dentro da cabeça. A vizinha cruzou as mãos. Elisa me mandou dizer que não é o caderno que escreve a história, é a história que escreve o caderno. Irene assentiu, somando a frase um nó na garganta. Quando a noite caiu, a casa estava cheia de pequenos ruídos que pareciam evitar a palavra grande. Clara levou o caderno para a escrivaninha de Elisa. Colocou-o aberto no centro, acendeu a velha luminária de metal e, pela primeira vez, tomou a caneta tinteiro da avó com a mão que pesa quando sabe que o gesto muda a geografia da sala. Respirou. Escreveu devagar, com uma letra que tentava imitar a de Elisa e só por isso doía mais. Clara não morre no dia marcado. Clara vive. O relógio não para. As palavras ficaram ali, negras, frescas, um corpo sobre o papel. Por segundos longos, nada aconteceu. O silêncio, que às vezes é apenas silêncio, parecia outra coisa, um abrir de olhos. As linhas que ela escrevera tremularam, como água que recebe uma pedra. A frase Clara não morre no dia marcado permaneceu. A que dizia Clara vive começou a perder contorno, como se apagasse por dentro, até sumir sem deixar borrão. Uma outra apareceu onde antes havia um branco. Clara vive, mas perde o nome do lugar onde a vida começou. A caneta escapou da mão. O caderno, satisfeito, aceitou o acordo, manter o corpo, cobrar a raiz. Levantou-se para chamar Irene, cambaleando, e no caminho entre o quarto e a sala o corpo errou de novo, virou à direita onde sempre vira à esquerda, bateu o ombro no batente, esqueceu a altura do degrau. No corredor, parou diante do quadro com a fotografia da maternidade, ela recém-nascida, uma Irene jovem e pálida com um sorriso cheio de medo, e Elisa atrás, vitoriosa com os olhos inflamados. Tentou dizer para si mesmo o nome daquele hospital, ficou só com H-ro-us, e a palavra não vinha, como quando a língua insiste num segredo e os dentes fazem barreira. Tocou a moldura. O vidro estava morno, como se guardasse febre antiga. Mãe, chamou, me diz onde eu nasci. Irene demorou um tempo que pareceu um ano inteiro, depois respondeu com doçura pragmática, no hospital onde todos nascemos, Clara, o mesmo. Mas o nome não veio. Nem para uma nem para outra. E as duas mulheres, no corredor, diante de uma foto que sempre souberam de cor, entenderam ao mesmo tempo que alguma coisa as havia deserrotado sem gritar. Voltou ao quarto com a precisão tensa de quem não quer derrubar copos invisíveis. O caderno a esperava com um acréscimo que não tinha escrito. Terceira tentativa, escrita. Em troca, a chave. A palavra-chave doeu mais do que qualquer outra. Não saber onde a própria vida abre um tipo de exílio. Sentou, fechou os olhos, deixou a testa encostar no dorso da mão. E nessa posição soube duas coisas que não se pensam, apenas se sabem. A primeira, que se insistisse mais, perderia algo maior, talvez o cheiro da avó, talvez o nome dela, talvez a lembrança do homem da fotografia que agora ela e Irene concordavam ser o pai. A segunda, que o caderno não era um inimigo, era um espelho impiedoso. Ele cobrava, mas também devolvia. Quem desse a ele palavras honestas, teria em troca um desenho menos torto. Pegou a caneta outra vez com a humildade que os orgulhosos demoram a aprender e escreveu, aos poucos, como quem dita para alguém deitado do outro lado, eu aceito que certas coisas aconteçam. Mas quero que aconteçam com a medida do humano. Levantou a caneta, esperou. Nada se moveu. Escreveu mais. Quero que a casa pare de tomar meus passos. Quero lembrar o que me faz ser eu, os nomes pequenos, os cheiros, as músicas. Se for preciso perder, que eu perca o que posso cultivar depois. O caderno, talvez por cansaço, talvez por acordo, devolveu uma frase em caligrafia reconhecível, não de Clara, não de Elisa, outra, antiga, firme,
com laços nas letras, como as caligrafias dos cadernos de 1942. O tempo não aceita barganha, mas aceita liturgia. E abaixo, faça um rito. Às 3 da manhã, Clara acendeu 3 velas no parapeito da janela, como Elisa fazia nos dias de vento mais teimoso. Pôs sobre a mesa o caderno aberto, colocou à esquerda o retrato de Laura, mesmo que o rosto lhe fosse agora o rosto de uma estranha, e, à direita, um medalhão de São José que encontrara entre as coisas do pai oficial, o que assinou seu nome. Pegou um prato com água e sal, salpicou ao redor, sussurrando, mais por instinto do que por fé, palavras que sua avó dizia quando o relógio resolvia desafinar: que fique o que sustenta, que parta o que impede, que o nome volte quando eu puder carregá-lo. Irene, à porta, observava, sem interferir, como se reconhecesse naquele gesto um antigo idioma. Quando a última vela apagou por si, o caderno fechou sozinho, com doçura. No alto, sem data, apareceu uma frase curta, quase um haikai doméstico: o relógio não para. O caminho aprende. No dia seguinte, desceu a escada e, pela primeira vez desde a primeira tentativa, o corpo fez o caminho inteiro sem errar a quina, sem tropeçar no degrau. O braço encontrou a prateleira pelo hábito, a xícara pousou na mesa sem caracolar pelo ar. Não era triunfo, era suspensão de pena. Abriu o celular com a prudência de quem olha o mar depois de tempestade. O nome de Laura ainda não cabia na lembrança, mas o vazio já não doía como punhal, doía como ausência, um lugar onde, quem sabe, um dia se pudesse plantar. Escreveu uma mensagem curta: eu não lembro. Mas eu sinto. Não enviou. Guardou nos rascunhos o que talvez cedo demais pediria. Passou a página. No caderno, havia uma nova anotação, curta, com a velha ironia de Elisa: o nome que não devia estar lá já passou. O que vem agora é o do lugar. E o lugar é sempre uma pessoa. Clara leu, sem entender de todo, e, como quem recebe um mapa sem legenda, decidiu que a leitura viria andando. Por volta da tarde, uma notícia trivial a trouxe de volta ao chão. O advogado ligou avisando que ainda havia documentos de Elisa a vencer, e que precisavam ir ao cartório assinar um termo de posse de biblioteca. Irene concordou, e os três, mãe, filha e vizinha Teresa, caminharam até o centro. Na fila, a velha disse, num tom que queria ser leve e falhou: o caderno nunca quis te matar, menina. Ele só quer que a história não morra. E Clara, sem responder, apertou o couro com uma mão e segurou a mão da mãe com a outra. Tocar Irene foi a primeira coisa inteira do dia. Havia força ali que não dependia de nome de hospital, de assinatura de homem nenhum, de fotografia com data atrás, dependia de pão e café, de abraço e de espera, de uma tarde em que duas mulheres decidiram que poderiam atravessar o corredor sem bater o ombro. À noite, antes de dormir, Clara escreveu para Elisa, não no caderno, mas numa folha solta que aprendeu a respeitar por si: se eu puder escolher, não quero morrer longe. Quero morrer perto de quem sabe meu nome de menina. E, até lá, quero que o caderno me devolva o que puder, as músicas, os cheiros, as palavras pequenas. Dobrou a folha, colocou-a entre os lençóis, e adormeceu. Sonhou, por pouco, sem sobressaltos. E no sonho não havia datas, nem relógios, nem brasas. Havia uma mesa, 3 mulheres tomando café, o vento mexendo a cortina, e um livro em branco no centro. Ninguém tinha pressa de escrever. Quando acordou, o caderno estava onde deixará. Abriu sozinho numa página nova, ainda úmida da tinta de uma caligrafia conhecida, a de Elisa. Não é o fim. A página seguinte pede coragem. E no rodapé, em letras menores, como o bilhete passado por debaixo da mesa: se você for até a sala às 8h23, ouvirá o nome do lugar. Não de onde nasceu.
De onde recomeça? O relógio marcou 8h20, 8h21, e Clara ficou de pé, a mão no batente, esperando que o tempo dissesse agora. Às 8h23, um vento atravessou a casa como atravessa o corpo um perdão que a gente demorou anos para dar. Do corredor, como quem fala baixinho para não acordar quem dorme, uma voz que era de ninguém e de todas sussurrou uma palavra simples, antiga, de 2 sílabas, que ela reconheceu nas entranhas porque, antes de qualquer documento, era ali que seu nome tinha sido dito pela primeira vez. E Clara soube, com a força perfeita das certezas que não precisam de papel, que a história não terminaria ali. O nome que não devia estar lá agora era uma senha, não uma sentença. E se viesse preço, e viria, pagaria olhando nos olhos, sem queimar, sem afogar, sem riscar por cima. O caderno, no escuro, brilhou como as costas de um peixe quando a luz do fim da tarde entra no rio. O resto, entendeu, seria liturgia. E coragem. Capítulo 4. A herança do tempo. Nos dias que se seguiram, a casa de Elisa parecia respirar em outro ritmo. As janelas batiam com mais suavidade, o chão parara de render à noite e o vento trazia um perfume de flor do campo que ninguém plantara. Clara passou a andar devagar pelos corredores, sentindo os próprios passos como se tateasse um território que voltava a reconhecer. O caderno continuava sobre a mesa da avó, fechado, mas a cada manhã estava numa posição diferente, como se alguém o tivesse folheado durante a madrugada. Ela não o temia mais, aprendia a conviver com a sua existência da mesma forma que se convive com a lembrança de alguém que partiu, mas ainda habita a casa, em cheiros, gestos, silêncios. Certa manhã, ao abrir o caderno, encontrou uma nova entrada. A caligrafia era a sua, mas as palavras não. Toda história é escrita 2 vezes, uma pelo tempo, outra pela coragem. Quem reescreve, apaga. Quem acrescenta, sobrevive. O texto parecia um convite ou um desafio. Clara passou os dedos pelas linhas, sentindo o leve relevo da tinta seca. Depois de tudo que o caderno lhe havia tomado, era quase natural que ele agora lhe oferecesse algo em troca. Decidiu que reescreveria. Não por vaidade, nem por fé, mas porque sentia que, se não o fizesse, o ciclo continuaria se repetindo. Pegou a caneta tinteiro, hesitou um instante. E escreveu: Clara escolhe viver sem o medo do que está escrito. O papel absorveu a tinta, a frase permaneceu ali por um segundo e, então, as letras começaram a se mover. O vive virou o V, o medo virou o eco, e quando as linhas se aquietaram, a frase dizia: Clara escolhe ver o eco do que está escrito. Não era o que ela havia posto, mas era, de algum modo, o que precisava ler. A partir daquele dia, tudo ao redor dela começou a se transformar de maneiras sutis. O relógio da sala, que ficará parado durante semanas, voltou a marcar as horas, mas fazia isso em silêncio, sem o tic-tac que sempre enchia a casa. O espelho do corredor refletia imagens com um atraso de frações de segundo, como se o reflexo também tivesse virado o leitor do caderno. E o rádio antigo da avó, desligado desde a infância de Clara, começou a emitir ruídos baixos, como sussurros entre as estações. No meio dessa estranheza, Irene parecia diferente. Passava horas na cozinha, cantarolando músicas antigas, e às vezes parava subitamente, com os olhos fixos em um ponto no vazio, como se escutasse algo que só ela podia ouvir. Quando Clara perguntou, a mãe respondeu com serenidade: é sua avó. Ela nunca foi embora. Depois voltou ao fogão e mexeu o café, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Clara quis acreditar que tudo aquilo fosse uma forma de luto, um modo de Irene continuar a conversar com Elisa. Mas, à noite, ouviu a mãe murmurando no quarto, repetindo frases como quem lê: não é o caderno que escreve, é a casa. E então entendeu: o caderno não pertencia a uma pessoa.
Era a própria casa que o escrevia, e as mulheres da família eram apenas o meio, a caligrafia que o tempo escolhia. Nessa mesma noite, Clara sonhou com a avó. Elisa estava sentada na varanda, o cabelo preso num coque frouxo, o mesmo vestido azul que usava nos aniversários. O caderno estava em seu colo, e a voz dela soava firme, mas doce: "Você não precisa apagar nada. Precisa aprender a dividir a página." Quando Clara acordou, ainda ouvia o eco das palavras, e no peito havia uma paz estranha, como se o sonho fosse um recado em vez de lembrança. Decidiu testar o conselho. Na página seguinte, escreveu: "Quero dividir a página." Embaixo, o caderno respondeu, com letra diferente: "Então divido o tempo." A frase a perturbou. O que significava dividir o tempo? No final da manhã, o telefone tocou. Era Eduardo, o primo que morava em outra cidade. Queria saber sobre os pertences de Elisa, porque ouvira rumores de que a biblioteca da avó seria doada. Clara explicou que nada havia sido decidido e que estava reorganizando as coisas. Ele comentou, em tom casual: "Interessante, achei uma carta dela nas coisas do meu pai. É endereçada a você, datada do mês que vem." Clara ficou muda. "Posso mandar?" Ele perguntou. "Manda", respondeu, mesmo sabendo que aquilo abriria outra fenda. A carta chegou 3 dias depois, com selo e tudo. A caligrafia era de Elisa, mas a tinta ainda parecia fresca. "Clara, se o tempo ainda estiver dividido quando esta carta te encontrar, volte à biblioteca. Há um livro que não pertence a ninguém. O título é Memórias da Água. Leia a última frase em voz alta. E, quando terminar, olhe pela janela." Era uma instrução simples e impossível de ignorar. À noite, esperou Irene dormir, desceu até a biblioteca e começou a procurar. Entre centenas de volumes, lá estava o livro, uma edição antiga, capa azul desbotada, sem nome de autor. Folheou até a última página. A frase final dizia: "Toda lembrança precisa morrer uma vez para continuar viva." Leu em voz alta, e o som de sua voz pareceu ganhar eco nas paredes. Quando levantou os olhos, a janela refletia o rosto de Elisa, sorrindo do lado de fora. Clara não gritou. Apenas sussurrou: "Eu entendi." E o reflexo desapareceu. Nos dias seguintes, passou a escrever diariamente, mas não sobre o futuro. Escrevia lembranças. Pequenas coisas. O cheiro de café, o gosto de chuva, o som da risada da mãe, o olhar da avó na cozinha, o toque frio da janela nas manhãs de inverno. E, estranhamente, o caderno aceitava. Nenhuma frase se alterava. Era como se, ao invés de cobrar, ele estivesse finalmente recolhendo o que lhe faltava, as memórias boas que as gerações anteriores haviam esquecido de registrar. O clima na casa mudou. Irene ria mais. O relógio voltará a ter som, e até o gato da vizinha, que sempre evitava o jardim, agora dormia na varanda. Mas a calmaria não durou. Numa madrugada de vento forte, Clara ouviu o rádio antigo ligar sozinho. A voz rouca de um locutor anunciou: "É chegada a hora da herança do tempo." O som era baixo, mas ela entendeu cada palavra. Levantou-se e encontrou o caderno aberto sobre a mesa, uma nova frase escrita em letras grandes: "Quem escreve lembranças precisa aceitar o esquecimento final." Debaixo, outra linha, mais fina: "Há algo que Elisa não escreveu. Cabe a você encerrar." No dia seguinte, foi até a igreja antiga da cidade, onde Elisa costumava acender velas nas segundas-feiras. O padre a reconheceu e, com um sorriso enigmático, disse: "Sua avó me entregou um envelope. Pediu que o desse a você quando soubesse que o tempo tinha parado." Entregou-lhe o envelope selado, com o mesmo bordado vermelho do caderno. Dentro, um bilhete simples,
o caderno precisa ser lido em voz alta para que o tempo volte a ser só tempo. E, logo abaixo, a assinatura de Elisa. Clara sentiu que o chão se movia sob seus pés. Voltou para casa e esperou a noite. Quando o relógio marcou 23h23, abriu o caderno no início e começou a ler, linha por linha, em voz alta, como quem reza. À medida que lia, o vento aumentava, as janelas batiam, as luzes oscilavam. As palavras soavam diferentes na própria voz, mais densas, mais antigas, cheias de ecos. Irene acordou com o barulho, correu até a sala e encontrou a filha cercada por páginas que flutuavam no ar, girando em espiral. Gritou, mas o som não saiu. O ar vibrava. Clara continuava lendo, os olhos marejados, a voz rouca. Quando chegou à última frase, toda lembrança precisa morrer uma vez para continuar viva, as folhas caíram, uma a uma, e o silêncio voltou, absoluto. O caderno agora estava em branco. A tinta havia desaparecido. O couro ainda quente, pulsando. Irene se ajoelhou ao lado da filha, que tremia. O que aconteceu? Perguntou. Eu li tudo, respondeu Clara. O tempo acabou. Irene olhou ao redor. E agora? Clara sorriu, exausta. Agora ele recomeça. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela de um jeito diferente, não pela intensidade da luz, mas pela temperatura. Parecia um sol novo. Irene fazia café na cozinha, e o som do rádio agora tocava uma música antiga, alegre, como nos dias bons. Clara foi até a mesa da sala e encontrou o caderno fechado. Na capa, uma única palavra gravada em dourado, herança. Abriu, e havia uma única página escrita, em caligrafia recente, mas desconhecida. O tempo agradece por ter sido dividido. A casa está livre. Clara fechou o caderno e o guardou dentro da caixa de madeira onde Elisa guardava os cadernos das gerações anteriores. Amarrado com fita vermelha, ele parecia finalmente em repouso. Mas, quando se virou para sair da sala, o relógio deu 3 voltas rápidas e parou às 3h07, o mesmo horário em que Elisa costumava escrever. Sorriu. O tempo, mesmo livre, ainda gostava de pequenas ironias. Naquela noite, sonhou de novo. Estava no mesmo campo onde o carro de Ricardo fora encontrado em a carta que nunca chegou, mas agora o lugar era sereno. Elisa caminhava ao longe, e nas mãos trazia o caderno. Acenou para ela, e a voz veio com um vento. O que você escreve te pertence. O que você cala, te escreve. Clara acordou com o coração calmo e um pressentimento. A história ainda não estava pronta. A herança do tempo havia mudado de mãos. Capítulo 5, a última página. O vento daquela manhã trazia o mesmo cheiro do dia em que Elisa fora enterrada. Terra molhada, lavanda e uma nota de café recém-moído. Clara acordou com essa lembrança presa entre o nariz e o coração. A casa estava em silêncio. O relógio da sala ainda marcava 3h07, como se tivesse decidido fixar o tempo num ponto seguro, sem mais avanços ou retrocessos. Desceu as escadas devagar, sentindo cada degrau estalar sob o pé, o som de uma madeira que envelhecia com dignidade. Na sala, o caderno repousava sobre a mesa como um animal cansado. A palavra herança, gravada em dourado, refletia a primeira luz do sol. Clara observou por um longo instante sem tocá-lo. Tinha a sensação de que o livro dormia, e acordá-lo significaria reabrir o mundo inteiro. Passará 3 dias desde que o caderno ficará em branco. 3 dias de paz quase absoluta. Irene parecia rejuvenescida, ria alto, cozinhava o prato favorito da filha, cantarolava sem perceber. A casa respirava. Mas, dentro de Clara, a calma era inquieta.
sonhava todas as noites com páginas que se viravam sozinhas, e uma voz, sempre a mesma, repetia: toda herança pede continuidade. Ela sabia o que o sonho queria dizer. Sabia também o que custaria obedecer. Na tarde do quarto dia, foi até a biblioteca e abriu a caixa de madeira onde guardara o caderno. O ar dentro da caixa era frio, diferente do resto da casa. Tocou o couro escuro e sentiu uma vibração leve, quase imperceptível, como o pulsar de um coração sob camadas de terra. Sentou-se no chão, apoiou o livro no colo e respirou fundo. "O que você quer de mim?" perguntou, sem esperar resposta. O silêncio, porém, não era vazio, era expectante. Abriu o caderno. A primeira página continuava em branco, mas, no canto inferior, uma frase apareceu devagar, como se fosse escrita de dentro do papel: toda história termina onde começa. Clara entendeu de imediato. A última página ainda não estava escrita porque a primeira ainda não fora concluída. O caderno precisava fechar o círculo. Levantou-se, foi até a estante e pegou uma das antigas agendas de Elisa, de 1978. Folheou. Na última página, encontrou um texto inacabado: "Se um dia a casa parar de me ouvir, espero que alguém escreva de novo por mim. Elisa pedirá isso." Não era um aviso, era um pedido. Quando voltou à mesa, Irene estava na porta. "Você ainda vai mexer nisso?" perguntou, num tom que misturava cansaço e ternura. Clara sorriu. "Não é mais sobre mexer. É sobre terminar." Irene se aproximou, pôs a mão no ombro da filha e disse: "Então termina direito. Que seja bonito." Depois se retirou, deixando o som leve dos chinelos se afastando pelo corredor. Clara abriu o caderno na última página. A caneta tinteiro estava ali, como se a avó a tivesse deixado de propósito. O vidro da tinta azul brilhava à luz da manhã. A mão de Clara tremia, mas não de medo, de reverência. Escreveu: "Elisa termina o que começou." A tinta se espalhou pelo papel e, por um momento, nada aconteceu. Depois, as linhas começaram a se multiplicar, a letra de Elisa aparecendo sobre a dela, completando a frase: "Elisa termina o que começou em Clara." Clara fechou os olhos, sentindo o calor subir pelas mãos, pelos braços, pelo peito. O ar mudou. As janelas se abriram sozinhas, o vento entrou, o relógio da sala voltou a andar. O som do tic-tac preencheu todos os cômodos, compassado, sereno. Ela levantou a cabeça e viu, no reflexo da janela, a figura de Elisa sentada na poltrona. Não era um fantasma, mas uma presença plena, real. A avó sorriu, os olhos marejados. "Você conseguiu", disse, sem mover os lábios, mas Clara ouviu. "Eu só fiz o que a senhora começou." Elisa balançou a cabeça. "Não. Você fez o que o tempo não teve coragem de fazer. Me libertou." Então se levantou, caminhou até o centro da sala e tocou o rosto da neta com um gesto leve, de vento. "Agora o caderno é seu. Escreva o que quiser, mas lembre, o que se escreve não pertence só a quem escreve." Depois desapareceu, como se a luz do meio-dia a tivesse dissolvido. Clara ficou sozinha. O caderno, agora fechado, parecia mais leve. Na capa, a palavra herança havia sumido. No lugar, apenas um pequeno símbolo, um círculo aberto, interrompido no topo, como se o tempo finalmente aceitasse uma brecha. Sorriu. Pela primeira vez, não sentia medo do futuro. Sentia curiosidade. Nos dias seguintes, começou a escrever de verdade. Preencheu as páginas com lembranças simples, o gosto do bolo de fubá da avó, o cheiro do quarto de Irene quando chovia, o barulho da rua quando o caminhão do lixo passava às quartas-feiras. Escrevia para não esquecer,
mas também para ensinar o tempo a lembrar de outras coisas além da dor. O caderno aceitava tudo. Nenhuma frase se movia. Nenhuma palavra se apagava. Era como se, finalmente, tivesse encontrado o equilíbrio entre o que o tempo cobra e o que a memória concede. Um mês depois, a casa foi aberta para uma reunião da família. Irene queria doar parte da biblioteca de Elisa à escola local. Todos vieram, primos, tios, sobrinhos, vizinhos curiosos. Riram, lembraram histórias, disputaram lembranças. Quando o assunto chegou aos cadernos, Clara não disse nada. Deixou que acreditassem que tudo havia se perdido. Mas, ao final da tarde, levou um envelope até o colégio e entregou à diretora. Dentro, havia uma única página escrita à mão, que as crianças aprendam que o tempo não é um inimigo, mas um espelho. E que o que se escreve com amor não se apaga. A diretora agradeceu, sem entender o peso daquilo. Na volta para casa, o céu estava avermelhado, e o vento soprava de leste, o mesmo vento que costumava trazer os cheiros do passado. Clara subiu para o quarto, abriu a janela e sentou-se à escrivaninha. O caderno estava ali, aberto, esperando. Escreveu: "Hoje é o último dia que o caderno precisa de mim." A tinta secou. Nenhuma reação. Nenhuma palavra que se movesse. O silêncio dentro do livro era completo. Sorriu. Fechou o caderno, amarrou com o mesmo laço vermelho que a avó usava e o colocou na caixa, junto aos outros. Pela primeira vez, não sentiu que estava guardando um peso, mas um coração. À noite, sonhou de novo. Estava na casa antiga, mas tudo era diferente, mais claro, mais leve. A avó sentava-se na varanda, costurando. A mãe, jovem, lia um livro ao lado. E Clara, criança, corria pelo jardim com um riso que só existe quando a gente ainda não aprendeu o que é perder. Elisa levantou o rosto e disse: "Agora o tempo é só tempo, e a casa é casa outra vez." Acordou com lágrimas no rosto, mas um sorriso nos lábios. Nos dias que vieram, a vida voltou a ser simples. Irene reabriu a loja de flores, e Clara passou a ajudar nas manhãs. Às vezes, quando o sino da igreja tocava, sentia uma brisa leve atravessar o corpo, e tinha certeza de que Elisa estava ali, não como sombra, mas como lembrança boa, a forma mais eterna que o amor encontra para continuar existindo. Um ano depois, num fim de tarde dourado, Clara caminhava pela praça central quando viu uma menina de uns 8 anos sentada num banco, escrevendo num caderno de capa azul. Aproximou-se. "É bonito", disse. A menina levantou o rosto, sorriu e respondeu: "Era da minha avó. Ela dizia que toda história precisa ter quem continue." Clara ficou olhando o pequeno círculo dourado gravado na capa, o mesmo símbolo do seu. Sentou-se ao lado dela e, por um instante, o tempo pareceu segurar o fôlego, reconhecendo-se. Não disse nada. Apenas observou a menina escrever. O vento passou entre as árvores, carregando o som leve das páginas sendo viradas. O sol se inclinava, dourando tudo. Clara respirou fundo e pensou que, afinal, talvez o tempo tivesse aprendido que ela e Elisa tentaram ensinar, que o futuro não é o que vem, é o que se escreve com as mãos que restam. Naquela noite, voltou para casa e encontrou a caixa onde guardava o caderno. Estava vazia. No lugar, um bilhete: "Obrigada por me devolver o tempo." A caligrafia era de criança. Sorriu. Fechou a caixa, apagou as luzes e foi dormir. Enquanto adormecia, o relógio da sala parou novamente, não por maldição, mas por descanso. E, pela primeira vez em muitas gerações, a casa dormiu inteira. O tempo, finalmente, descansava dentro do que foi escrito. Fim.